o atual prefeito Fuad Noman? Para mim é uma certa dúvida ainda, né? Eu até estava conversando com algumas pessoas da campanha do Fuad ontem, na quarta-feira, e existia uma expectativa que nesse ponto, assim, prestes a campanha na TV, na rádio começar, que o Fuad estaria melhor nas pesquisas, nos levantamentos, já estaria um pouquinho mais conhecido e tudo, uma expectativa de que a campanha na rua com as lideranças já tivesse dado mais resultado. E ainda não deu resultado, inclusive nas pesquisas internas ali do PSD. O que vocês esperam, assim? Lógico que ele está contando muito com a campanha na TV, na rádio, para conseguir ser conhecido. Até uma pessoa brincou comigo essa semana, falando que o nome de urna do Fuad tinha que ser o atual prefeito Fuad Noman, porque é impressionante como o desconhecimento do eleitor até aqui, né, de que ele é o atual prefeito, de que ele tendo uma gestão bem avaliada, né? Bem avaliada. Pois é, ele não consegue. Até a pesquisa do Instituto Ver, que o Fator contratou, que mostra que a prefeitura é bem avaliada, tem um viés positivo, só que a pessoa, o eleitor que avalia bem a prefeitura... Não associa o Fuad a isso. Não associa o Fuad, ele não está herdando esses votos, né? E aí, a campanha na rua, a campanha na televisão e na rádio, vai salvar o Fuad para o segundo turno? Acho que o Fuad tem duas apostas para crescer, e a primeira e mais importante é o horário eleitoral, porque o Fuad, para crescer, ele precisa mostrar as obras que há na cidade. Essa é a grande aposta do entorno dele. E nada melhor que mostrar a obra que prefeito com capacete apontando para o céu, para frente, na verdade, né? Sim, prefeito sim. com capacete apontando para frente no horário eleitoral. Não há nada melhor para mostrar a obra que um prefeito de capacete. E isso só pode ser visto no horário eleitoral. Acho que vai ser o grande momento do Fuad. Ele não é o que tem mais tempo, é o Bruno, mas é o que tem mais garrafas para vender numa eventual disputa de horário eleitoral. É a principal vitrine para isso. E acho que tem uma outra aposta também do Fuad para crescer, o candidato a vice, o radialista, apresentador Álvaro Damião, que pode sim também rivalizar no voto de recall com o Mauro Tramonte e o Viana, ainda que em uma escala menor, porque não é o cabeça de chapa. Mas o Álvaro tem muita entrada em vilas, favelas, aglomerados e bairros mais periféricos. Então, essa busca por agendas em locais menos abastados da cidade, com o Álvaro, pode ser também uma forma de tornar o Fuad mais conhecido entre essa parcela. Agora, na medida que a gente acha que o efeito Pablo Marçal pode acabar ajudando o Bruno Engler, a ajudar o Viana, pode atrapalhar o Fuad, vocês acham? Assim, não só pela polarização, mas por ser uma discussão ali, um candidato enérgico, mais gritaria, mais coisa, e aí vem o Boulos rebatendo uma coisa também mais enérgica. Você acha, Jorgui, que o eleitor aqui de Belo Horizonte, na comparação, vê o Fuad, um senhor e tudo, com uma fala mais calma e serena, tudo, né? mais serena, pode ficar posta, talvez não seja esse momento? Pois é, tem que ver assim... Ou o contrário, né? Às vezes o contrário. Esse cara aqui tá... Pois é, tem que ver o que é o sentimento que vai nortear um pouco a eleição em Belo Horizonte, assim. Porque no final, assim, quem é do ponto de vista ideológico, a polarização, onde é que o Fuad está? Ele não está nem de um lado nem do outro. Então, assim, pelo que a gente vê, isso não foi bom. A terceira via, os candidatos de centro... Mas ele tentou o apoio do Lula até o final. Tentou. Mas é assim, no dia a dia da gestão, ele acabou trombando com temas que eram caros para uma certa esquerda. Então, a discussão do estocar, que a gente pode fazer um infinito de ponderações. Mas ali ele acabou intrigando ali com uma pauta que é ambiental, enfim. Bom, mas aí, resgatando assim, o raciocínio, quem está no centro, a eleição presidencial, bicho, quem ficou entre esses dois polos, assim, ficou com traço. Você pega figuras com desenvoltura e com um certo histórico de votos, como o Ciro Gomes, que teve 3% das intenções de voto. Assim, o contexto, também os próprios erros da estratégia de campanha dele, você soma tudo isso, mas eu acho que o contexto eleitoral... E a eleição tem muito disso, bicho. Às vezes não ganha. Às vezes ganha necessariamente... Não ganha quem fez a melhor campanha ou perde quem fez a pior. Então, é o momento. E o Fuad está nesse meio. Se o clima for ameno, se houver um respiro aí para discutir temas, propostas, para ele conseguir apresentar, eu concordo com o Peixoto, que ele tem muito mais garrafas para apresentar.
Enfim, com o início da campanha. E aí a gente tem que fazer assim, fazer encontrar o tempo. O tempo do eleitor é diferente, o tempo do debate político do eleitor é diferente do debate dos políticos, nós que somos jornalistas, enfim. Acho que agora é que o eleitor começa mesmo a sentar na cadeirinha e fala assim, pois é, e aí, vamos. E vai ser quem? Tem um conjunto de pesquisas que mostram ali que decisão de voto para vereador é quase 10, ou na semana que antecede. Eu não sei, porque eu acho que, mesmo com o início do horário eleitoral em televisão, acho que o eleitor está informado. Ele não começou, ele não deu início ao processo de decisão do voto dele. Mas me chama a atenção, a maior parte assim, do eleitorado se quer saber que o Fuad é o prefeito de Belo Horizonte, né? Mas é muito difícil que um prefeito que não foi eleito como cabeça de chapa ser conhecido, né? Assim, você pensa no vice, na hora de votar, você até dá uma olhada. Não foi um problema enfrentado pelo Bruno Covas. O Bruno, ele começou a campanha de 2020 em São Paulo. Mas tinha o sobrenome Covas, né? Sim. Tem um apelo, né? Tem um apelo E o familiar. Bruno enfrentou uma doença, o Fuad também está enfrentando câncer, mas o câncer do Bruno veio numa época mais anterior à eleição, e eu não sou médico, embora namore uma, mas veio numa época... Médico por associação, não sabia. Não, mas o câncer vocês me fizeram perder o fio da meada. O câncer do Bruno Covas veio numa época muito mais anterior à eleição que o câncer do Fuad. E não sou médico, mas me parece que de uma forma muito mais agressiva, né? Isso expôs muito mais. Bom, eu sou médico, tô brincando, mas eu sou especialista. Tem um dado interessante, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Vamos voltar lá atrás. O Kassab, ele começa, quando ele vai disputar a eleição, ou a reeleição, ele era vice do José Serra, vira governador, ele assume a prefeitura. Ele também gozava de índices absolutos de desconhecimento da população. Aí tem um episódio que deveria ter sido catastrófico, que foi quando ele briga com o eleitor, acho que tinha lá uma discussão, acho que, se não me engano, acho que remoção de placas e faixas, alguma coisa assim na cidade. Ele está no evento e ele é abordado lá por um desses empresários, e ele bota o cara para fora aos gritos, chamando o cara de vagabundo. Só que aquilo, que foi um evento trágico, pelo menos, e que teve uma grande repercussão... Falem bem, falem mal, mas falem de mim. projetou o nome dele. É evidente que nós não estamos propondo aqui para o Fuad, enfim, nenhuma loucura, nenhuma extravagância equivalente. Mas isso é um pouco para dizer assim, que comunicação ela tem uma lógica, mas não tendo, né? Assim, ninguém sabe assim, essas relações de causa e efeito entre um evento e outro, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, ainda sobre Fuad. Vocês acham que Fuad atrapalha Rogério e Rogério atrapalha Fuad no sentido de Rogério é o candidato do PT, partido do Lula, institucionalmente é ele que o Lula apoia. Mas o PSD é um partido muito importante para a base do governo, e é claro que se o Lula entra de cabeça na campanha do Rogério, fica um estranhamento, pode ficar uma certa mágoa do PSD quanto a isso. Você acha que Lula atrapalha Fuad atrapalha Rogério, Rogério atrapalha Fuad, à medida em que nenhum deles fica com o apoio do Lula, porque Lula tem medo de se comprometer? Eu acho que atrapalha, mas talvez o Fuad atrapalhe mais o Rogério do que vice-versa. Porque sem o Rogério, acho que boa parte desse eleitor do Rogério Correia, o eleitor mais à esquerda, optaria pela opção da Duda Salabert, né? E talvez os mais tradicionais e tudo que mesmo que se o Fuad tivesse o apoio formal do Lula? Não, aí é diferente. Aí eu acho que a própria Duda Salabert ia dar uma desidratada. O apoio do Lula é muito forte, né? Mesmo para um candidato que não necessariamente se identifique de esquerda. Eu acho que a questão do Fuad é mais relacionada a carisma do que exatamente a ter um padrinho, um cacique. Vamos lembrar que 2016 e 2020 o PT teve candidatos. O Lula teve um candidato, ele apareceu na televisão. O Lula pediu voto para o Nilmar em 2020. O Lula pediu voto para o Reginaldo Lopes em 2016 e os dois candidatos fizeram campanhas ali pífias, né? Péssimas. Sim. O Alberto Lage, que é um marqueteiro, está assessorando a campanha do Gabriel Azevedo, né, por anos, aí esteve com o Calil em outras campanhas. O Alberto Lage, ele fez uma palestra uma vez sobre marketing político e tudo, e tem uma frase dele, uma passagem dele que eu acho interessante.
Cara, você não pode ser chato. Chato no sentido de, assim, maçante, de você tem que despertar alguma coisa, né? Em quem tá vendo, no eleitor e tal, a mensagem. Você tem que ser o candidato de alguma coisa, você tem que ser o candidato Referência, mais né? alguma coisa. O Nicolas é bom porque ele é o mais bolsonarista. Ninguém é mais bolsonarista que o Nicolas. Conservador, né? evangélico. O Fred Costa é um deputado com muito voto, porque ele é o deputado, o candidato Dos que mais animais. mexe com o animal, né? Assim, dos animais. Então, assim, você tem que ter um símbolo. O Fuad eu não consigo ver. O Fuad é o quê? Eu não sei. Assim, eu discordo um pouco disso. Acho que aí você tá falando de identidade, talvez, de persona. Isso. Mas carisma, eu acho que é possível fazer com que o Fuad desperte. O possível esse sentimento tem que fazer, né? do eleitor, porque ele é um senhor O que pode carisma do ser- suspensório? Pode, eu acho que isso é um trunfo, sim. O senhor fofinho, tranquilo, fofinho no sentido de aparência. Sim, sim. Né, o Eu senhor acho que é uma os estratégia, vovozinhos, né? né? Vovozinho. Claramente não deu certo até aqui, mas é um caminho possível. É. Tem que ver como vai fazer. Sim, e isso pode casar com aquela velha lógica do prefeito ser o gerentão, né? O gerentão da cidade, o que cuida. Se o prefeito é o gerentão, o Fuad pode ser, eles podem tentar associá-lo a um grande pai de família que vai cuidar. Não sei. Se conseguir caminho. imprimir esse tom emocional pra campanha, vai. Né? É um risco, né? Porque Tem um ao mesmo risco. tempo que você pode passar a imagem de fragilidade, Justamente. de falta de energia, de tipo, cara, o transporte tá horroroso, a saúde aqui tá um Você problema. sabe que eu e tudo. acho você que consegue trabalhar isso? Sabe que eu acho que o Fuad poderia ter sido um pouco mais incisivo ao anunciar a questão do câncer e mostrar, já que vai seguir na campanha, mostrar, vou seguir, estou doente, mas estou firme, estou aqui. Eu acho que Eu ele poderia ter concordo. sido um pouco mais Não, incisivo. e em várias situações, assim, ao longo dos últimos 2 anos que ele foi prefeito, né? Assim, Eu entendo faltou energia e divulgação da gestão e Eu tudo. entendo enfim. que câncer é muito difícil você raciocinar nessa hora, mas talvez um pouquinho mais de incisividade, de força naquele momento, no pronunciamento, tivesse impulsionado mais.